som, imagem. Ao ganhar em movimento, mesclam suas concepções no desenvolvimento de uma unidade que transpassa qualquer entendimento original de suas existências. A fotografia, o registro congelado de imagens, há certo tempo já faz parte do cotidiano humano na busca de registrar o seu ordinário. O som, a música, os ruídos também já são capturados na história das últimas décadas. Já a mesclagem entre eles está sendo uma descoberta constante no dia a dia dos registros independentes e pessoais. A tecnologia em movimento tem sido capaz de democratizar a criação através do que há de mais humano neste processo, a experimentabilidade. Nosso convidado de hoje é Léo Roatti, ele que é diretor criativo na Toar e na Finish, produtora de audiovisual, e também é entusiasta das produções realizadas através das novas tecnologias. Obrigada, Léo, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, obrigado. Léo, vamos começar já falando da questão da criatividade. A arte, ela exige de todos que se envolvem com ela um desenvolvimento criativo mesmo, né? Como é que é esse processo para ti? Processo de criatividade. Bom, acho que primeiro eu acho interessante a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre criatividade, né? Geralmente a gente imagina que a criatividade está só ligada na área das artes, em algumas áreas mais específicas assim, né? Que a gente consegue enxergar ela a olhos nus, assim, fica muito claro, né? Essa questão. Mas a criatividade é uma habilidade, né, humana. Ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida e que está em todas as nossas áreas, né? Algumas são mais fáceis de perceber, como eu já falei, outras não. E eu acho que é justamente aí que a gente pode avançar, sabe? Tipo, para chegar em trabalhos que misturem coisas, porque o audiovisual, por exemplo, que é uma área que eu trabalho, o teatro, que é a minha área de formação, são áreas que misturam várias outras áreas, né? E essas outras áreas, elas também têm questões tecnológicas. Algumas são muito claras e evidentes, que a gente percebe, sei lá, no figurino, né, etc., esse tipo de coisa. Mas tem outras que, às vezes, no desenvolvimento da tecnologia, ou no jeito de organizar aquela tecnologia num set de gravação, enfim, o técnico que está fazendo, ele também está sendo criativo. Ele também está, tipo, propondo e criando alguma coisa nova. Principalmente nesses trabalhos que são colaborativos. E então, falar disso, tipo, desse jeito que eu entendo a criatividade, né, que ela está em todos os lugares, o meu jeito eu tento colocar, vamos dizer assim, exercitar esse músculo, vamos dizer assim, da criatividade, e tentar olhar para as coisas desse modo, assim, né? Como é que alguém pensou naquilo, como que aquilo pode ser utilizado de outro modo, de outra maneira. Então eu comecei sempre fazendo experimentos, não necessariamente só na faculdade, mas quando eu me dei conta, eu estava fazendo experimentos desde a minha infância, quando eu ia escolher um filme, por exemplo, eu decidia que eu ia escolher um filme pelo título. Então eu não ia na locadora, na época que a gente ia na locadora, não ia na locadora e olhava a capa, né, certinho do filme e tentava ir naquela prateleira em que as fitas estavam de lado. E aí eu ficava lendo só o título e o que aquele título poderia me sugerir, e aí eu pegava aquele filme sem saber nada e eu ia assistir. Então, eu estava fazendo um exercício de criatividade a partir de uma sugestão. Só que eu nem sabia que eu estava exercitando desse modo, né? Então, essa questão da criatividade também está muito linkada à questão da curiosidade. Então, exercitar a nossa criatividade vai também por a gente exercitar a nossa curiosidade, de entender como as coisas funcionam e de como é que a gente pode misturar as coisas. Para ti, qual foi o maior movimento que o audiovisual fez ou está fazendo nos últimos tempos? Eu sou entusiasta do audiovisual mobile, né? Em tecnologias móveis, assim. Eu acho que o maior avanço que a gente tem, a maior quantidade de mudanças
que já vem acontecendo, não só tecnológicas, mas narrativas e criativas, se devem pela acessibilidade, né, pela democratização da possibilidade de gerar imagens e compartilhar essas imagens, né, manipular essas imagens e compartilhar essas imagens. A diferença do celular, por exemplo, para outro equipamento, aqui no set a gente está sendo gravado por câmeras, né? Essas câmeras estão registrando, a gente vai levar essas imagens para um programa de edição, vai editar, vai tratar, enfim, vai fazer todo o processo e depois vai colocá-las numa plataforma para a gente poder assistir. No audiovisual, isso está tudo dentro do celular, né? Tipo, todo esse ciclo de criação, do bloco de notas em que eu rabisco uma ideia, digito uma ideia, até a hora que eu estou divulgando o que eu fiz, que eu estou mandando para as pessoas, ou para canais, ou para alguma coisa, tipo já o vídeo que está no Instagram, no YouTube. Então eu passo todo esse processo. E isso, imagina, se isso antes era na mão de muitas pessoas, e a gente já tinha narrativas diferentes, ideias diferentes, agora imagina isso, que a gente já vem tendo há alguns anos, na mão de milhares, milhões de pessoas. Por isso que a gente tem mudanças de criação, mudanças de conceito, mas vou me permitir alongar um pouquinho, só para colocar vamos dizer assim, uma pergunta que fica no ar, assim, que é uma coisa que eu tenho pensado sobre isso. Tem algumas pessoas também que eu vejo que têm pensado sobre isso, que é, com toda essa pluralidade, com toda essa possibilidade que a gente tem nas mãos, de gravar, de editar, de ferramentas, de colocar efeitos, de tudo mais, com a entrada e eu não estou dizendo que seja ruim, é só uma coisa literalmente para pensar, tipo, exercitar a curiosidade, como a gente fala, né, botar a cabeça para pensar. Com a entrada, tipo, dessa questão de seguir trends, de seguir outras coisas imitáveis, copiáveis, em busca de métricas e audiência para a gente ter reconhecimento, e isso é bom porque leva nosso trabalho longe, chama para o nosso canal, tem todas as coisas positivas disso, mas a quantidade de audiovisual produzido da mesma maneira, a quantidade de um pensamento que está sendo colocado do mesmo jeito, então assim, o quanto isso leva mais gente para dentro para poder brincar e construir com audiovisual mobile, que é a ferramenta que para mim permite a gente revolucionar, assistir coisas diferentes, produzir coisas diferentes, e ao mesmo tempo quanto isso engessa ou pode engessar e uniformizar esse pensamento que a gente está sempre produzindo a mesma coisa e tem milhares, milhões de réplicas da mesma coisa, sabe? Então, respondendo a tua pergunta, sem dúvida, o audiovisual produzido com celular ou dispositivos móveis, mas isso, com as atuais plataformas, pode significar, sei lá, uma coisa que deixa uma coisa um pouco muito parecida, sabe? Porque a gente está percorrendo só um tipo de criação, quando a gente tem zilhões de possibilidades com o celular. Pegando esse teu gancho, né? Exatamente disso, desse aumento de possibilidades de pessoas criando conteúdo, se experimentando também no audiovisual. E com a capacidade de atingir muitas pessoas. Só que nessas plataformas, às vezes, o experimento que foi colocado ali expira em 24 horas. Tu acha que a arte ela está aprendendo a se relacionar com o efêmero? Eu acho que é uma boa pergunta, mas eu me formei numa arte que é efêmera, que é o teatro, né? E ao mesmo tempo é uma arte tão antiga, né? Que é o próprio teatro, né? Que remonta a alguns milhares de anos, né? Sempre com as suas transformações. Eu acho que a pergunta que cabe já há um bom tempo, dependente de onde a gente for analisar por corrente histórica, né? Das vanguardas ou dos movimentos artísticos, mas a pergunta que cabe muito hoje nessa relação com a efemeridade é quando é arte. Mais do que o que é arte, a pergunta que cabe é quando é arte, né? Quando que acontece esse encontro da nossa subjetividade com a subjetividade que está sendo proposta pelo outro, que pode ser uma foto
que pode ser um vídeo, que pode ser um poema, que tem os instapoetas, enfim. Quando que é aquilo que mesmo esteja ali colocado por 24 horas, me toca e aquilo fica dentro de mim, sabe? Aí deixa de ser efêmero, ele tem a efemeridade da... Aí a gente tem tempos diferentes, o tempo cronológico e o outro tempo, né? Até esqueci o nome do outro, fora Deus Cronos, tem o outro Deus, que eram esses dois tempos, né? Eram as duas maneiras de medir tempo, assim, de mitologia. Mas é aquilo que aquilo que te marca de verdade. Então, eu acho que vai continuar sendo sempre essa relação, né? A gente tem pela quantidade de informação e quantidade de produção, a gente tem uma mídia muito acelerada, né? Eu acho que a grande questão é como a gente consegue se dar tempo, parar, respirar, tentar se relacionar com aquilo, né? Para além de uma dedada, né? E passar para cima ou passar para o lado, enfim, para a próxima coisa. E é interessante a gente ver, teve uma época que eu escrevi uma coluna no jornal, e é interessante a gente ver o que eu perguntei na coluna, fiz uma coluna, perguntando o que as pessoas, se elas prestavam atenção no que elas compartilhavam de arte, o que elas compartilhavam com as pessoas de arte, sabe? O que elas encaminhavam para amigos ou que elas pegavam e repostavam no seu feed, enfim, nos seus stories, e como é que elas faziam isso, como é que elas recebiam também, para a gente parar e pensar um pouquinho, porque a circulação de arte mudou, o consumo de arte mudou com o advento da internet, né? Com essas possibilidades da internet e depois das redes sociais. Então, tem um lado que é muito efêmero, mas tem um lado que eu acho que não é tão efêmero assim. E a gente tem acesso a muito mais coisas que a gente não teria, né? Sem contar visitas virtuais, por exemplo, por museus do mundo inteiro. Então tem coisas que estão ali. Eu não sei se as pessoas exploram todo esse potencial, né? Mas é isso que eu ia te tá questionar. A cauda longa, né? Aquela grande quantidade disponível que antes não se tinha, de conteúdo, de tu poder escolher, não era só restrito. Mas será que ela ficou mais como uma promessa diante de tantas essas repetições, de o mesmo conteúdo sendo visto por várias pessoas, muitas vezes? Ou será que não, ela realmente está existindo e talvez resistindo com a tecnologia? Eu não sei quantos anos você tem, Natália. É tipo aquela coisa, né, para dizer. Mas eu não sei se tu pegou a onda sem voltar tanto tempo, mas falando de rede social, quando o Facebook começou a tomar conta de tudo, assim, né? E aí teve um movimento até bem extenso na época que dizia a internet não é o Facebook. Né? O pessoal, tipo, na época que o Facebook começou a tomar conta, o pessoal, tipo, começou a falar, a internet não é Facebook. Hoje a gente se dá conta de que a gente tem várias redes sociais que têm funcionamentos diferentes e conteúdos diferentes, onde a gente coloca coisas distintas. Tanto que tem aquelas brincadeiras, né? O Twitter é para xingar, tal coisa é para ir, sabe? O pessoal meio brinca com isso. Mas quando começou a internet, pelo menos aqui no Brasil, tem essa coisa, é legal pensar lá atrás, eu até não faço tanto quanto eu gostaria, mas tua pergunta me leva para esse lugar que eu lembrei de um artigo que era a segunda morte do Flané, a segunda morte daquele cara que saía antes pelas ruas para andar e cruzar pelo mundo, ter as sensações. E depois isso, tanto que tinha o termo navegar na internet, né? Navegar pelas redes, navegar na web. E a gente fazia muito indo de site para site. E a gente ia descobrindo, isso te jogava para um lugar mais aleatório de descobertas e como tu cruzava essas coisas. E quando começam a ter essas coisas mais fechadas e que vão se direcionando assim, tem esse artigo que é fácil, é só botar no Google, aparece, né, da segunda morte do Flané, que fala desse lugar que também a gente está, tipo, da internet tá fechando. Então, nem sei se eu respondi a tua pergunta, eu fui divagando, mas... Não, perfeito. Mas é um pouco isso, sabe? Tipo, acho que as pessoas não utilizam todo o potencial
da rede, principalmente na questão artística, né? Potencial de produção, de software livres e outras coisas que a gente tem, aplicativos disponíveis, quanto para a própria questão de consumo, né? Aquela pergunta assim, a gente fica pensando muitas vezes quantos museus a gente gostaria de conhecer, quantos lugares e quantas coisas tem disponíveis na galeria do Google, quantas visitas 360 são possíveis no Louvre, em outros lugares, e quanto disso a gente mesmo faz e utiliza, né? Muito pouco, né? Eu me coloco nesse grupo, tá? Não estou me excluindo, assim. Se tu tivesse que escolher uma imagem e um som para reviver a tua vida, quais seriam? Uma imagem e um som. De memórias minhas ou de filmes ou de... O que tu desejaste? Tem uma... Eu tô há vai dar 2 meses, não chega a dar 2 meses, eu sofri um acidente, eu fui atropelado. E isso tá muito vivo, assim, sabe? Tipo, tá muito presente, assim. Então tem uma imagem do Yves Klein, que é o salto no vazio, né? Porque quando eu falo que eu estou ligando o atropelamento a isso, porque teve um segundo ali, quer dizer, um milésimo de segundo, ou menos que isso, um nanomilésimo de segundo, que depois do choque do carro tem não chega a ser uma desorientação, mas assim, não tem nada. Tem um silêncio completo. Teu corpo está no ar, tu está de olho fechado, tu já escutou o barulho antes, tu já recebeu o impacto, então tem uma questão física e tem isso, assim. Então, essa imagem do salto no vazio que ele está se jogando, né, é uma fotografia que ele está se jogando, é uma imagem que me vem. E som, cara, som, vou colocar 2 coisas, som e música, né? Então, som eu tenho gostado muito de estar em lugares calmos e com, tipo, onde tenha um vento, assim, que a gente consiga ouvir um som de vento. E também tenho revisitado algumas músicas, assim, mas aí de música eu vou dizer uma coisa bem... Faz tempo que eu não escuto, mas eu posso dizer que é uma das minhas músicas favoritas, que é o segundo movimento do segundo concerto para piano e orquestra do Rachmaninoff. Tipo, faz muito tempo. Eu estava muito isso na faculdade de pesquisar coisas e eu descobri essa peça, assim. Apesar de eu quase não ouvir tanto mais música erudita quanto eu escutava, escuto muita música contemporânea, mas essa é uma música tipo de fechar o olho, a melodia e a harmonia vem na cabeça na hora. A sensibilidade artística, ela é mutável? Sim, completamente. A gente muda e o contexto muda e ela muda. E nessa tua última fala, relembrando que o teu retorno à música, ela também mudou? Essa tua sensibilidade com essa música? Sim, a gente... É aquela coisa de revisitar. A gente tem 2 efemeridades, né? Já, como tu tinha falado de efemeridade antes, tem 2 efemeridades. Tem essa questão da efemeridade da obra em si, mas tem essa questão do efêmero, que é sempre aquele instante em que eu estou em contato com a obra. Se a obra não mudou, se eu estou ouvindo a mesma gravação que eu gosto, se eu estou lendo o mesmo livro que eu tenho, que é a mesma edição, estou vendo o mesmo filme, né? Tipo, no ano tal, mas eu me desloquei no tempo, né? Eu mudei. Então eu vou olhar para essas coisas e vou enxergar coisas distintas e diferentes nelas. Então, muda a sensibilidade, né? Pelo contexto, né? Também. No audiovisual, existe algum momento que a tecnologia é superada pela magia?
que tu quer dizer pela magia? Deixa eu entender. Por aquilo que ela não deixa transpassar, assim, que ela não deixa ser interpretada e que tu pensa, não, esse sentimento, isso... Tem um... Eu vou te responder com um diretor de teatro, que também fez audiovisual bastante, que é o Peter Brook, né? Um diretor britânico. E que ele fala muito da música, né? Que a música tem tanto a partitura, a escrita, os tempos corretos, a coisa de tocar e, em teoria, repetir exatamente a mesma coisa, mas que quando a gente escuta tudo aquilo, a gente não está vendo, a gente está sentindo aquele tempo, está sentindo aquelas notas, está sentindo essas coisas. Eu acho que é sempre um desafio, principalmente para a gente que está envolvido aqui, conhece estúdio, conhece tudo, né? Tipo, se deixar levar pela magia, pelo contexto, né? De uma história, que eu acho que é a questão mais antiga e mais humana, né? Desse contato de troca, né? Muda o suporte, muda a ferramenta, muda tudo. E também para as pessoas isso, né? Para as pessoas que não se envolvem assim com o audiovisual. Mas eu acho que a magia, no final das contas, ela ganha. Se a gente fosse dizer, ela ganha. A gente vai descobrindo, mas a uma hora ou outra a gente se envolve, porque sempre o sentido vaza, sempre de um jeito ou de outro a história te pega, ou ela te incomoda, ou ela te agrada. Então, assim, eu acho que se fosse botar magia e tecnologia, esse lugar ainda... A tecnologia, ela está sempre, né, sendo uma ferramenta para a gente produzir magia, se a gente fosse dizer assim. Falando dessa tua transição do teatro para o audiovisual, como é que ela ocorreu? Vamos voltar no tempo, para 1999, século passado. A gente estava tendo uma cadeira de performance no curso de artes cênicas do UFSM, que eu me formei em direção e interpretação. E lá, estudando algumas coisas, eu estava pesquisando alguns diretores e daí eles utilizavam, né, óbvio, quase um processo de trás para frente, uns utilizando o vídeo e tu vai voltando na história até alguns utilizando tipo Super 35 e outras películas com grandes espetáculos em teatros com auditórios curvos para outras projeções. E eu pensei, nossa, a gente está em 1999, está na academia e ninguém está usando, tipo, as câmeras estão mais, quando acessíveis, as câmeras eram compacta VHS, que a gente conseguia comprar aquela fitinha gordinha, bem pequenininha assim, e eu pensei, bom, ninguém está fazendo, tipo, não simples, tipo, ninguém está fazendo, tem ninguém que está fazendo para perguntar, eu posso tentar, não sei o que vai acontecer. Então, meu momento foi de novo, nessa curiosidade, e eu decidi que ia fazer algumas cenas, ia pegar um personagem do texto, e esse personagem só iria aparecer por vídeo. Então, ali na faculdade, eu fiz esse primeiro movimento de colocar TVs no palco, que não é nada de inovador, mas era um experimento assim de colocar TVs no palco e um dos personagens só aparecer no vídeo e ter essa relação dos atores com o vídeo. E ali começou todo esse meu movimento. Daí alguns colegas gostaram, pediram se dava para fazer coisas, inventar coisas com eles para os espetáculos deles. E eu comecei a fazer isso, essa mistura de audiovisual com teatro. E aí, depois eu já tinha feito espetáculos e tinha feito um pouco dessa mistura. E aí eu pensei, por que não agora me aventurar em produzir um curta-metragem, contar uma história nessa outra linguagem, né? E aí eu escrevi e dirigi meu primeiro curta. E aí depois segue, né? A história que segue. Teu encontro com o audiovisual, ele chega a ser uma resposta a algum anseio pessoal? Não sei te dizer, porque uma das memórias de infância que eu tenho, assim, eu gostava muito de fazer 3 coisas na infância, assim, tipo de jogar futebol. Joguei muito futebol, né, até chegando no período da faculdade, jogando quase que profissionalmente.
gostar dessas outras, tipo, de estar com os amigos, essa coisa de bicicleta, de andar, de fazer isso. E gostava de ler também bastante. Mas uma coisa que eu fazia muito, e que agora é muito absurdo, que, né? Tipo, o tempo vai ficando, a gente vai tendo mais trabalhos e outras coisas para fazer, mas eu lembro de ir para casa com 8 fitas. E passar, sei lá, tipo, não era final de semana, porque daí, tipo, no final de semana tava essa coisa, jogava futebol, assistia um filme, saía fazer um negócio, voltava a assistir um filme, assistia um, sabe? E voltava, sei lá, na segunda ou terça-feira e devolvia todas as fitas. Então, eu assisti muito, desde que eu me conheço por gente, e muito filme, assim. E eu não sei se eu queria fazer cinema, necessariamente, mas eu queria estar nesse lugar de contar a história, entre cinema, teatro e coisa e tal. Eu acabei indo para a faculdade de teatro. Mas então não sei se tem algum ser específico, assim, porque era desde muito pequeno esse lugar de espectador, né? Léo, agradecemos a tua participação também, teu compartilhamento dos teus movimentos. E agora, né, eu acho que esse compartilhamento na frente das câmeras, eu acho que tu já compartilha isso há muito tempo, mas por trás dela. Eu te agradeço, obrigado pela oportunidade de trocar e falar um pouquinho desse lugar das misturebas que me constitui hoje, né? Que mistura tecnologia, teatro e audiovisual. Obrigada. O movimento do mundo permite acesso a novas tecnologias. Nos movimentamos como indivíduos. A arte segue se movimentando de acordo com seus contextos sociais, históricos e pessoais. O Provocarte encerra sua 3ª temporada com a certeza que o movimento artístico não para por aqui. Agradecemos a todas e todos que nos acompanharam nas provocações e aqueles que compartilharam seus movimentos. Até a próxima!